uma parte do passado pré-colombiano da Amazônia. Essa imensa região foi ocupada há muito tempo atrás por vários grupos de caçadores-coletores. Durante o último milênio, antes da chegada dos europeus, várias comunidades amazônicas chegaram a um alto grau de complexidade, principalmente na sua arte em cerâmica, que é o tema desse vídeo. A Amazônia é uma região rica em biodiversidade e misteriosa em sua história pré-colombiana. Entre os muitos sítios arqueológicos que revelam os segredos dessa vasta selva, que se estende por diferentes países, destaca-se Cuicugo, as ruínas da majestosa cidade pré-colombiana. Esta antiga metrópole, construída pelos ancestrais do povo Cuicuro, situava-se no que hoje é o Parque Nacional do Xingu e era uma maravilha da engenharia e organização urbana. Cuicugo era uma cidade verdadeiramente grandiosa, com uma população estimada em até 50 mil habitantes em seu auge. Sua estrutura urbana era complexa e altamente organizada, contendo uma intrincada rede de canais e terraços de agricultura, que permitiam o cultivo de alimentos para sustentar sua grande população. Suas construções elaboradas incluíam terraços elevados, praças cerimoniais e habitações de variados tamanhos. Desbravarmos um contexto e cultura bem diverso do nosso país, devemos ter em mente que existe uma grande complexidade por trás das relações entre humanos e animais nas sociedades ameríndias. Essa complexidade se apresenta nos mitos, em cerimônias, na arte plumária, cestaria, pintura corporal, assim como também nos artefatos cerâmicos do passado. Portanto, vamos encontrar na cerâmica pré-colombiana da Amazônia diversas representações zoomórficas, ou seja, de animais, assim como antropomórficas, que são representações humanas. Os significados dessas representações não são meramente ilustrativos. De fato, possuem um sentido metafórico ligado diretamente à história cultural do grupo que o cria e utiliza. A cerâmica foi inventada na América independentemente do Velho Mundo, a partir da mesma técnica simples de modelar a argila. Há registros de cestas trançadas em palha, forradas por argila, onde, ao secar, deixavam uma marca no barro. Esses desenhos, de certa forma casuais, podem ter sido inspiração para a reprodução de ornamentos por oleiros de diversas culturas. A estética própria de um grupo social comunica sobre a identidade coletiva e individual da sociedade a que pertence. São códigos que passam a ter significados dentro de um mesmo sistema de significações. As características da cultura de cada povo podem ser observadas nas várias formas de concepção dos objetos, assim como em seus padrões decorativos da cerâmica. Esses padrões, além de refletirem as concepções estéticas, trazem consigo as informações sobre as relações comunitárias e a organização social de cada grupo. A Bacia Amazônica conta com cerca de 2.700 sítios arqueológicos, mas muitos artefatos são descobertos pela população enquanto escavam para uma obra em casa. De acordo com Norberto Luiz Guarinello, com o domínio da agricultura, onde o ser humano adquiriu a capacidade de produção de seu próprio alimento, surgiu a invenção da cerâmica. Há, portanto, uma grande ligação entre a difusão da cerâmica e a prática da agricultura. A conquista da tecnologia de fabricação da cerâmica representou um importante passo para muitos povos amazônicos. Com o domínio da modelagem da argila, novos objetos foram incorporados na sociedade, sejam eles de uso cotidiano ou ritual. A importância do estudo da cerâmica arqueológica, dada pelos próprios arqueólogos, se deve ao fato de que ela se conserva melhor que os outros artefatos, além de apresentar mudanças significativas, tornando-se útil para o estudo cronológico dos povos nativos e serve também como demonstração da difusão cultural no passado do continente latino-americano. Falando
agora da cultura marajoara, que formou-se a partir de pequenos assentamentos de grupos estabelecidos no centro da ilha de Marajó, no Pará, a oeste do lago Arari, que se expandiram culturalmente para o norte e leste da ilha. O domínio dessa cultura no local teve início a partir do século V, ou seja, 1000 anos antes da chegada dos europeus. Esses povos utilizavam possivelmente uma agricultura intensiva, complementada pela caça, pesca e pela coleta de frutos e plantas silvestres. Uma grande área circular foi ocupada por essa cultura, que é identificada pela confecção de uma elaborada cerâmica cerimonial. Quando os primeiros sítios arqueológicos foram escavados na ilha de Marajó, eles se depararam com imensas urnas funerárias que se diferenciavam entre si. Algumas apresentavam uma exuberante ornamentação e outras sem nenhum tipo de decoração. Ao escavarem morros artificiais, denominados de tesos cemitérios, os pesquisadores chegaram à conclusão de que esses locais também tinham a função de moradia, ou seja, um costume de sepultarem seus antepassados no mesmo local em que moravam. Pode-se perceber que os padrões gráficos dos ornamentos tinham elementos muito semelhantes numa mesma família, fruto de uma mesma identidade social. Na verdade, não havia uma grande sociedade marajoara, mas sim diversos grupos sociais regionais que se relacionavam uns com os outros. Uma das características mais marcantes na cerâmica marajoara é a presença de elementos geometrizantes lineares em grafismos bem marcados e uma certa estilização nas formas naturalistas representadas conjuntamente em um mesmo objeto. Podemos perceber essas linhas marcadas na própria peça, através das técnicas de incisão, que consiste em escavar a superfície quando a argila ainda apresenta-se úmida durante a elaboração, e das técnicas de excisão, onde realiza-se o mesmo processo de marcação linear, só que com a argila já rígida, antes ou após a queima do objeto. Em muitos casos, ressalta-se a presença da representação de animais venenosos e temidos, como cobras, jacarés e escorpiões, chamando a atenção por haver possivelmente uma íntima relação dessas representações com a mitologia marajoara, ou seja, relacionando-se com a história cultural do grupo. Essa cerâmica decorada não era louça do cotidiano, ela era utilizada em ocasiões como festivais, cerimônias e rituais do grupo social específico. Os artífices da cultura marajoara produziram uma infinidade de utensílios de cerâmica decorados, mostrando o alto domínio da técnica de tratamento e modelagem do barro, do entalho e do manejo das tintas. Os desenhos étnicos e mitológicos apresentam linhas, grafismos simbólicos, formas antropomórficas e zoomórficas estilizadas, pratos rasos como pedestais, tigelas, vasos, torradores de mandioca, banquinhos para os chefes, estatuetas, chocalhos e uma infinidade de formas de cerâmica foram criadas, evidenciando uma diversidade de objetos. A representação recorrente de diferentes formas de cobras presentes sobre a grande parte dos objetos, algumas vezes mais estilizadas em grafismos lineares, em outras de forma naturalista, tanto por inteiro como em suas partes, o corpo, a cabeça, o rabo e as escamas da pele, demonstra uma relação íntima da cultura marajoara com essa espécie animal. Podemos supor com isso que haja uma personagem como a cobra grande na mitologia da criação física do grupo, ou até mesmo no início dos tempos. Foram analisadas em algumas culturas amazônicas a existência de uma relação simbólica da cobra, como sendo a mãe dos peixes e aliada da subsistência da pesca. Encontramos nessa cerâmica a representação de animais da fauna amazônica, como a jararaca, o jacaré, a tartaruga, diversos tipos de aves e peixes, macacos, onças, entre outros. Mesmo além da forma, encontramos grafismos com estilizações de partes animais e faces humanas. Esses desenhos ocupam quase toda a superfície das vasilhas e pode-se perceber que há uma combinação lógica entre o desenho, a decoração da superfície
superfície e o formato básico da peça. Qual animal você percebe nesse vaso marajoara? E nesse outro? A cerâmica marajoara é geralmente caracterizada pelo uso de pintura vermelha ou preta sobre o fundo branco, aplicando técnicas que combinavam cores que eram extraídas de elementos da natureza, como o urucum, para fazer o vermelho, o caulim, o genipapo, o carvão e a fuligem. Agora, de outros pontos importantes sobre a cerâmica e a população marajoara, as urnas funerárias da cultura marajoara apresentam muitas vezes a figura humana em destaque, geralmente baseada na forma feminina. É também frequente encontrarmos animais estilizados ou naturalistas associados à ornamentação da forma principal. É comum encontrarmos representações híbridas entre ser humano e animais, o que possivelmente se refere a uma entidade mitológica pertencente ao mundo sobrenatural da cultura marajoara. As estatuetas, provavelmente de uso ritualístico, também têm a predominância do feminino. Várias delas possuem furos, permitindo que fossem suspensas. Algumas contêm pedrinhas em seu interior, como uma espécie de chocalho, possivelmente utilizados por pajés. Muitas estatuetas foram encontradas quebradas na altura do pescoço, denotando uma possível quebra em rituais. Outro fato curioso da cerâmica marajoara é que foram encontradas somente nos tesos da elite tangas de cerâmica em duas categorias distintas, as decoradas e as sem ornamentação alguma. Provavelmente deveria haver uma distinção de acordo com a pessoa que a utilizava. As tangas são formadas em triângulos convexos com furos nas extremidades, indicando seu uso como vestimenta. É possível que as tangas decoradas fossem utilizadas em rituais de iniciação de meninas, pois também são de tamanho menor, e as sem decoração poderiam ser de uso das mulheres já adultas. Podemos perceber nas tangas marajoaras 3 campos decorativos principais: uma faixa superior, semelhante em sua maioria, talvez com o significado do feminino, uma segunda que demonstra os ornamentos das escamas de cobra, e a terceira parte que tem possivelmente uma representação específica e simbólica da identidade de quem a usa, ou seja, da família que faz parte, porque possivelmente ela representa emblemas ancestrais. O desaparecimento da sociedade marajoara não se deu de forma repentina. Foi o resultado de um longo processo no qual a rivalidade com povos do norte, como os Aruã, e a necessidade de reorganização social, econômica e política levaram gradativamente à perda progressiva de sua identidade cultural. Podemos encontrar as peças históricas da cerâmica marajoara em museus como o Museu Paraense Emílio Guilde, no Museu de Marajó, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, no Museu Universitário Professor Oswaldo Rodrigues Cabral e até mesmo no Museu Americano de História Natural de Nova York. Porém, apesar da tradição de produção das cerâmicas originais ter se extinguido, nos tempos atuais, essa arte milenar também está sendo produzida em releituras da cerâmica arqueológica por artistas locais. O principal polo de produção fica em Coaraci, um distrito de Belém. Mestres ceramistas mantêm viva a tradição em fábricas familiares, onde a arte marajoara virou símbolo da cultura paraense e da Amazônia. Agora, falando sobre a cultura de Santarém, que se localizava na
na foz do rio Tapajós, no Baixo Amazônia, também no Pará. Sua principal aldeia situava-se onde atualmente encontra-se a cidade de Santarém. Sua economia era baseada no plantio de grãos e da mandioca, além da caça e coleta de frutos. Produziam objetos de cerâmica e de pedra e teciam algodão e palha para cestaria. Foram descritos como guerreiros poderosos, temidos por outros grupos que habitavam a região. A cerâmica da região de Santarém apresenta um alto grau de tecnologia, perceptível na variedade de formas. É caracterizada pela predominância do uso do aditivo cauixi, que é um espongiário de água doce, que é associado ao caco moído com o objetivo de dar consistência. A confecção dos objetos é realizada por meio das técnicas de modelagem e acordelamento, ou seja, a técnica na qual o ceramista constrói a peça através de roletes de barro e pelo uso de uma variação formal das superfícies. A pintura é menos utilizada, mas às vezes aparece com bicromia de vermelho sobre o branco ou tricomia de vermelho e preto sobre o branco. Pode-se dizer que os artistas que elaboraram a cerâmica cerimonial de Santarém não atingiram a qualidade técnica de incisão e excisão, de textura e composição das cores dos marajoaras. No entanto, eles atingiram um virtuosismo na modelagem. A cerâmica de Santarém apresenta uma profusão de elementos singular. Esses objetos tinham funções bem precisas, onde os elementos que incorporam as peças ilustravam e certamente reforçavam as crenças próprias da cultura e seus mitos. Animais como onças, jacarés, papagaios, cobras e sapos, que aparecem diversas vezes nessas vasilhas, são personagens importantes dos mitos cosmológicos da Amazônia. Muitas peças contêm numerosos furinhos que sugerem a possibilidade de haverem adornos de penas fincados no barro. Outras perfurações indicam que algumas delas deveriam ficar suspensas às vigas das malocas. Os objetos mais característicos dessa cerâmica são as estatuetas, os vasos de cariátides, os vasos de gargalos antropomorfos com formas humanas estilizadas e os zoomorfos com formas de animais também estilizadas ou por vezes naturalistas. Sem dúvida, há uma grande criatividade e complexidade alcançada por esses artesãos. A utilização de várias formas para compor um único objeto demonstra a destreza e o absoluto domínio das técnicas de criação. Os vasos de gargalo e os de cariátides são o melhor exemplo para demonstrar a complexidade técnica desses oleiros. Observe, perceba a complexidade dos detalhes. Como você pode ver, nos dois tipos há a utilização de elementos antropomorfos e zoomorfos, sendo que nos vasos de cariátides há um maior destaque para a figura humana, enquanto nos vasos de gargalo predominam as formas animais, fazendo com que as representações humanas fiquem restritas às bases dos objetos. As estatuetas apresentam uma grande variedade de formas, com técnicas de incisão e alto relevo. Geralmente tinham de 3,5 a 20 centímetros de comprimento, onde predominavam as figuras humanas femininas em várias posturas e gestos. Não ocorre uma padronização, elas são apresentadas em pé, sentadas, ou mesmo com as mãos no joelho ou com o pé na boca. Frequentemente, os rostos e corpos exibem adornos como tangas e lóbulos perfurados para adereços. Algumas são ocas, contendo pequenos seios que, ao serem agitados, emitem sons como maracás ou chocalhos. Provavelmente, muitas estatuetas integravam rituais. Algumas, inclusive, foram encontradas acompanhando urnas funerárias. E bem, chegamos ao fim do vídeo. Assim como a cerâmica marajoara possui suas especificidades técnicas e culturais, a cerâmica de Santarém, também conhecida como tapajônica, possui aspectos singulares na modelagem da argila. Ambas demonstram um pouco a riqueza cultural dos povos da Amazônia pré-colombiana. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Caso tenha gostado, ajude o canal dando like nesse vídeo e compartilhe-o com outras pessoas que possam gostar dele também. E é claro, não queira
queira perder outros conteúdos, se inscreva nesse canal. Eu sou Lídia e esse é o canal Conhecendo Arte. Até a próxima!